que não seja pertinente para a sua família. Ok? Quero dar as boas-vindas a todos que estão conosco e dizer que hoje o nosso texto base será no livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 11. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia ou o seu smartphone no livro de Atos, capítulo 11, a partir do verso 1. Atos, capítulo 11. Eu vou ler o texto, que é grande, para que vocês tenham a compreensão do contexto dessa história que nós vamos estudar hoje. Nós vamos ler Atos, capítulo 1, do versículo 1 até o verso 18. Repetindo, Atos, capítulo 1, do versículo 1 até o verso 18. Diz assim a palavra de Deus. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entrastes em casa do incircunciso e comestes com ele? Então Pedro passou-lhe a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro deles os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. E ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa incomum ou imunda. Segunda vez, falou a visão dos céus. Ao que Deus purificou, não consideres comum. E isto sucedeu por 3 vezes. E de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam, junto da casa em que estava, 3 homens enviados de Cesareia, para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entraram na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, ao qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, como me disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Gente, eu sei que esse é um texto longo, eu geralmente gosto de pregar em textos menores, menos versículos, mas é muito bom ler a palavra de Deus, e sempre que a gente estuda, nós temos um princípio fundamental, chamado do princípio teológico reformado, ou seja, todo texto tem um contexto e todo texto tem um estilo gramatical, né? Esse princípio é chamado de histórico gramatical. Os grandes pais da igreja, os grandes teólogos, eles sempre estudaram a Bíblia assim, dentro do seu contexto e estudando o seu estilo gramatical. O estilo aqui é uma narrativa. Pedro começa a narrar os fatos que aconteceram nos capítulos anteriores. E no capítulo anterior, Pedro recebe uma ordem divina através de uma visão para ir se encontrar com um homem que está lá em Cesareia. E esse homem, ele é o Cornélio, que era um centurião.
E naquela época do Império Romano, o centurião era um homem de poder, era um homem de influência, era uma pessoa notória, conhecida na sociedade, conhecida por todos. Então, o que é que acontece? Nos primeiros capítulos de Atos, que é a extensão, o início da igreja e a expansão da igreja, os primeiros capítulos, o evangelho ainda está preso em Jerusalém e nas circunvizinhanças. Mas agora, nesse capítulo anterior, o evangelho ele vai entrar na casa de um não-judeu, um gentio, como era chamado. Todos os não-judeus eram chamados gentios. E aí o que acontece? Cornélio, ele ouve a mensagem e se converte. Não só ele, mas toda a família. E aí começa a correr a história, o boato, o mexerico, a fofoca, a informação. E não era fake news, era verdade. Olha, Cornélio se converteu a essa nova religião, a seita dos cristãos, como assim era chamado. E isso chegou ao ouvido de muita gente. E chegou também ao ouvido daqueles cristãos, daqueles judeus convertidos ao cristianismo. E esses homens, eles não ficaram felizes, eles não ficaram contentes com essa notícia. E aí eles chamam Pedro para começar a sabatinar Pedro. E aqui, gente, eu queria que você entrasse no contexto. Eu estou falando da narrativa, mas agora entra no contexto da história. Você imagina a grande decepção de Cornélio ao saber que o apóstolo Pedro ele está sendo questionado, sabatinado, arguido, inquirido, colocado pelo aparelho, porque Pedro foi na casa de Cornélio, porque Pedro entrou na casa dele, comeu com ele. Você imagina a pequenez de tudo isso, o sentimento que passa no coração de Cornélio, já que Cornélio tinha abraçado o evangelho. Se converter ao cristianismo era colocar sua vida em risco naquela época, e não só a vida dele, a vida de toda a família dele, de todos aqueles a quem ele amava e cuidava e era responsável. E agora Cornélio fica sabendo que Pedro está em maus lençóis, porque tinha tido a visão dos lençóis, dos animais, e tinha entendido que aquilo era uma ordem divina para ir à casa dele. Você já imaginou? Se você olhar comigo aí, o versículo 1 diz que chegou ao conhecimento dos apóstolos, né? Esse verso primeiro já está dizendo aí que chegou de forma indireta, chegou através dos desdobramentos. Era mais ou menos como se alguém muito famoso nos nossos dias tivesse se convertido. Sei lá, vou dar um exemplo simples, assim. A gente sabe que a mulher dele é cristã, o Silvio Santos, diz que a esposa dele é evangélica, mas já pensou, o Silvio Santos, até onde eu sei, ele deu. Ele não é um cristão evangélico. Mas já imaginou se Silvio Santos se converte? A notícia, como é que correria no Brasil inteiro? Né? Todo mundo comentando, falando, Silvio Santos agora é evangélico, é cristão, enfim. Chegou ao conhecimento dos apóstolos que Cornélio havia se convertido. E o pior, não só chegou aos ouvidos dos apóstolos, mas naquela época, na igreja primitiva, existia um grupo que eram chamados, se você olhar aí no versículo 2, diz que era o grupo da circuncisão. Quem eram essas pessoas da circuncisão? Como eu falei aqui anteriormente, eram judeus convertidos ao cristianismo, então eles eram cristãos, mas eles queriam que o cristianismo se moldasse mais ao judaísmo. Esse pessoal era um grupo difícil, era um grupo assim, osso duro de roer, se a gente pode falar. Esse grupo da circuncisão, ou também judaizantes, como eles eram chamados, eles vão criar inúmeros problemas para a igreja primitiva. Eles criam problema na Galácia,
na região da Galácia, eles criam um problema para Paulo, eles estão aqui criando agora um problema para Pedro. E qual era o problema? Por que eles estão criando problema? Porque para esses judeus convertidos, ortodoxos, o cristianismo ele tinha que ser apegado às antigas práticas judaicas do Antigo Testamento. Então, eles eram extremamente ortodoxos, ultra-ortodoxos. Eles eram um grupo, no cristianismo, extremamente legalistas. E esse grupo não aceitava que o cristianismo fosse um movimento ou uma religião, como eles entendiam, à parte do judaísmo. O cristianismo tinha que estar moldado, arraigado dentro do judaísmo e daquelas práticas, todos aqueles rituais do Antigo Testamento. E quando eles souberam da notícia da conversão de Cornélio, eles ficaram extremamente chateados e começaram a questionar o que é isso. Chamaram Pedro e começaram a pedir explicações de Pedro. Veja aí no versículo 2, que eles vão perguntar a Pedro, né, o que é que está acontecendo, Pedro? E no verso 3, eles dizem assim: entraste na casa de um homem circunciso, comeste com eles, né? Pedro, você entrou na casa de um não-judeu, você está maluco? Veja que absurdo, né? Mas a religião, ela causa esses contrassensos, essa cegueira espiritual, essa falta de amor e de compaixão, enfim. E aí eles começam a botar Pedro completamente na parede. E do capítulo 4 até o capítulo 17, Pedro começa a relatar o que aconteceu. Pedro começa a dizer coisa por coisa da visão que teve dos homens que chegaram na sua casa e da pressão de Cornélio e de toda a família de Cornélio. E só no versículo 18 é que eles se rendem, né? Eles aceitam, então, a conversão de Cornélio e, logicamente, eles aceitam a conversão dos gentios. Gente, essa história real, capítulo 10 e 11 aqui, ela abre o evangelho para o mundo, não seja para todos nós que não somos judeus. O cristianismo, no seu nascedouro agora, não fica mais restrito ao judaísmo, aos descendentes das tribos de Israel. Mas o cristianismo se expande, vai se expandindo. No capítulo 13, a gente vai ver a conversão, ou melhor, a missão da igreja de Antioquia, enviando Paulo e Barnabé, e começam as viagens missionárias, e o evangelho chega na Europa e chega no mundo inteiro, como chegou até nós. Mas até esse momento, o evangelho, o cristianismo, era restrito aos judeus que se convertiam. E eu queria que a gente pudesse estar olhando aqui esse texto, não na ótica de Pedro, que está fazendo aqui a narrativa, ou na ótica desses judaizantes que estão arguindo Pedro e colocando Pedro contra a parede, mas eu queria que eu e você, a gente pudesse olhar para esse texto na ótica de Cornélio. Você já imaginou a decepção que Cornélio passou, enfrentou, quando ele soube que Pedro está sendo sabatinado, questionado, que Pedro está sendo colocado contra a parede, porque ele abraçou, Cornélio abraçou o evangelho, o cristianismo, que ele aceitou a fé, que ele se colocou aos pés do Senhor Jesus e se rendeu maravilhosamente junto com toda a sua família. Você já imaginou a decepção de Cornélio saber que nos bastidores da fé existem aquelas pessoas que envergonham o evangelho, o cristianismo, né? A fé maravilhosa que todos nós temos. E ele ficou boquiaberto imaginando, peraí, mas Pedro está dando explicações porque foi na minha casa, porque entrou na minha casa, porque comeu comigo, existe isso?
Infelizmente, queridos, existem pessoas assim. E minha mensagem hoje é para todos aqueles que estão decepcionados com a religião. Todos aqueles que já se decepcionaram alguma vez com a igreja. Todos aqueles que se decepcionaram com o cristianismo. Talvez até aqueles que acham que se decepcionaram com Deus. Talvez você pode ser uma dessas pessoas que já se decepcionou. E antes que você fique mais decepcionado, deixa eu trazer uma ilustração aqui que eu achei interessante. Outro dia a gente assistiu, eu e minha esposa, um filme, uma história real do homem que inventou, ou melhor, criou o dicionário de Oxford, né, o dicionário mais famoso do mundo. E é uma história fantástica da vida desse homem. Mas eu queria trazer uma ilustração aqui do nosso Aurélio Buarque de Holanda, o famoso autor do Dicionário Aurélio. Eu acredito que da minha geração para cima, aí, todos nós tínhamos o hábito de consultar o dicionário, estudar no dicionário, até alguns chamavam o livro dos burros, mas na verdade, no meu ponto de vista, é o livro dos sábios também. E perguntaram para esse famoso, né, Aurélio sobre o seu dicionário para que ele destacasse, na opinião deles, as palavras mais relevantes, aquelas palavras que Aurélio achasse as mais expressivas do dicionário. E vejam a lista que ele fez aqui. Na opinião de Buarque de Holanda, a palavra mais amarga, solidão. A palavra mais trágica, morte. A palavra mais terna, mãe. A palavra mais cruel, vingança. A palavra mais triste, abandono. A palavra mais calorosa, amizade. A palavra mais fria, não. A palavra mais animadora, esperança. E a palavra mais arrasadora, decepção. Para o nosso famoso Aurélio Buarque de Holanda, não existe palavra mais arrasadora do que a palavra decepção. E, na minha opinião, aqui Cornélio se decepcionou. Ele estava completamente decepcionado com aqueles novos irmãos. Sabe por que a religiosidade, ou a religião, ou a igreja, ou pessoas religiosas acabam nos decepcionando? Existem 3 formas que a religião pode ser extremamente decepcionante. E eu vou listar as 3 para vocês. A primeira delas é quando a religião que nós abraçamos, ela exige que você se converta 2 vezes. Todas as vezes que alguma religião exige que as pessoas se convertam 2 vezes, ela se tornará extremamente decepcionante. Aqui no nosso texto, o problema é que esses judeus da circuncisão, os judaizantes, esses novos cristãos, eles queriam que Cornélio se convertesse e fosse circuncidado. Vejam, para eles queriam que Cornélio usasse o símbolo do judaísmo, que era a circuncisão dos homens. Enquanto que no cristianismo o símbolo é o batismo. Então, para eles queriam o batismo e a circuncisão. 2 conversões. Porque para eles, né, Cornélio se converteu ao cristianismo não bastava. Aceitar a Cristo, na opinião deles, não era suficiente. Eles queriam que Cornélio também se convertesse à forma deles, a forma que eles achavam ser a correta do cristianismo. E qual é o problema dessas pessoas que são tão decepcionantes? É que elas querem que nós não apenas nos convertemos a Cristo, mas elas querem também que nós nos convertemos ao jeitão deles e da igreja deles. E isso é extremamente decepcionante. A. W. Tozer, um teólogo do passado, ele diz exatamente assim: é por isso
que Deus não manda um avivamento e nem cai fogo do céu aqui na terra. Porque nós não queremos um avivamento ou que Deus mande fogo do céu. Nós queremos um avivamento na nossa casa, na nossa igreja, né? Na nossa denominação, no nosso arraial, no nosso curral. Então, as pessoas não estão interessadas em que Deus esteja tocando o coração das pessoas apenas, e transformando e salvando. Mas elas querem que Deus esteja aumentando o seu ministério, o seu império, a sua denominação. E isso é extremamente decepcionante. É muito decepcionante essa atitude dos judaizantes, ou desse pessoal chamado da circuncisão. Quando nós criamos um sistema em que as pessoas precisam se moldar não só a Deus e a Cristo, mas elas têm que se moldar a nós e ao nosso jeitão e a nossa forma de ser, e alguns olham e dizem assim, ele ainda não está do nosso jeito, né? Você já notou que os cristãos evangélicos, especificamente, têm uma linguagem que é muito própria dos evangélicos, né? Um exemplo, dois irmãos no ônibus conversando, o ônibus lotado, e o irmão pergunta assim para o outro, e aí, fulano, caiu fogo? E o outro diz, caiu, porque a gente estava na brecha, né? Você imagina os outros que não entendem esse linguajar evangélico, caiu fogo, a gente estava na brecha, será que esse pessoal é terrorista? Que língua é essa? O que é que eles estão falando? Já notou que muitas vezes a gente fala uma língua que ninguém entende, né? Para essas pessoas aqui, o mais importante para elas é que os novos seguidores de Cristo se parecessem com o jeito deles. É como se a gente tivesse alguma senha que abrisse as portas do céu, né? E alguns dizem assim, ele ainda não está do nosso jeito, né? Ele ainda não está se parecendo conosco, ele ainda não é reformado o suficiente, ou calvinista, ou pentecostal, ele ainda não está falando em línguas, ele ainda não conhece a confissão de fé de Westminster. É como se essas coisas aqui citadas e outras, né, fossem mais importantes, né? Ele ainda não está usando a nossa roupa, ele não está usando terno, né? Ele ainda não fez a barba ou cortou o cabelo, enfim. Quando a religião, ou quando essa relação que as pessoas têm com Deus, elas exigem que os demais sigam o mesmo padrão que elas, e exijam que elas se convertam à sua forma de ser, é uma experiência extremamente decepcionante para quem abraça o Evangelho. Muitas pessoas se decepcionaram com a religião, com a igreja, porque vivenciaram muito mais essas coisas do que o cristianismo. A segunda forma que a religião ela se torna extremamente decepcionante, e pode ter decepcionado você, é quando ela ensina para as pessoas que você vai se tornar uma pessoa extremamente especial, única, privilegiado, né? O santo dos últimos dias. Que você é o foco do amor de Deus único no mundo e no planeta. Deus só tem olhos para você e para ninguém mais. Todas as vezes que o exercício da nossa fé induz uma pessoa a se sentir único, privilegiado, eleito, isso vai ser muito decepcionante. Porque se você olhar aqui nesses camaradas que nós estamos estudando da circuncisão, hoje das antes, no versículo 2 e no versículo 3, né, eles começam a tratar os gentios com desdém. Para você ter ideia, naquela época eles não usavam a mesma calçada que um gentio. Eles, quando oravam, eles agradeciam a Deus por ser judeu e pediam para Deus amaldiçoar aqueles que não eram gentios, principalmente samaritanos. Eles tratam os gentios como se fossem cidadãos de segunda categoria, como se fossem pessoas inferiores. Por quê? Porque eles se sentem predestinados, eles se sentem escolhidos, né? Eles são os 144 mil, os que têm visões, os que falam em línguas.
E aí começam a relaxar moralmente porque eles acreditam que Deus vai tratá-los de forma especial, porque eles são especiais, são exclusivos. E aí eles acham que Deus vai fazer vista grossa para os pecados dessas pessoas. E a bronca é que eles acabam relaxando moralmente. E é extremamente decepcionante quando você encontra um grupo aqui se achando os melhores do planeta Terra. Ninguém é único, ninguém é especial nesse ponto, ninguém é o santo dos santos, né? A nossa igreja, a minha igreja, a sua igreja, não é a única igreja verdadeira. Graças a Deus, né? Nós não somos um pensamento único, expressivo de Deus, que Deus estava numa enrascada, desesperado, olhando para a terra, vendo o pecado, e pensou, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ah, já sei, vou criar os presbiterianos, santos dos últimos dias. Tem gente que acha que nós somos assim, e isso não é verdade. Estamos muito longe de sermos assim. Ou se você é de outra denominação ou de outro ramo do cristianismo, nenhuma igreja é única nesse aspecto. A única igreja é aquela que é chamada de igreja invisível, onde os membros dela são os verdadeiros filhos e filhas de Deus. Essa é que é a importante, é a mais importante de todas. Sabe por que a gente não somos os únicos na Terra? Porque todas as vezes que você começar a se sentir dessa maneira, a criar uma autossuficiência, você vai deixar de ter humildade. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Todas as vezes que o exercício da sua fé levar você a achar que você é melhor do que todo mundo, melhor do que os outros, isso será extremamente decepcionante, extremamente perigoso. Tenha muito cuidado. Devemos ter sempre humildade, sempre os joelhos dobrados. Nós não podemos nos tornar como esses judaizantes e como outros. Você lembra quando Sansão percebeu que era uma pessoa especial, um dos homens mais fortes? O que aconteceu com Sansão? Ele caiu. Quando Davi se sentiu que ele era o escolhido de Deus, o ungido de Deus para ser rei em Israel, Davi caiu. Quando Pedro pensou que ele era o mais valente de todos os apóstolos, o próprio Pedro, que está narrando essa história, ele caiu, ele negou a Cristo 3 vezes. É muito bom saber que Deus tem levantado homens e mulheres para ser nossos referenciais. Referenciais de humildade, de santidade, de mansidão, de domínio próprio. Pessoas que têm palavras de esperança, de amor, de encorajamento. Pessoas que desenvolvem os frutos do Espírito. Essas pessoas não se sentem melhor do que ninguém. Um exemplo do passado aí que nós tínhamos era o Dr. Russell Shedd. Todas as vezes que ele era questionado como um exemplo de humildade, de santidade, ele se esquivava, ele não se colocava no pedestal. Esse era um grande homem, foi um grande homem de Deus e agora está nos braços do Pai. Olhe para a sua vida, meu querido. Não caia nesse risco. Os mais experientes, para não dizer os mais velhos, eles vão lembrar desse nome, Jim Swaggart. Esse americano, pastor, pregador, tinha programas de televisão no mundo inteiro. Aqui no Brasil, ele era um fenômeno de audiência nos anos 70, 80. Ele, quando esteve aqui no Brasil, ele lotou o Maracanã. E aqui no Maracanã, ele disse uma coisa absurda, terrível. Ele disse com as suas próprias palavras o seguinte: olha, 75% da evangelização do mundo, 75% depende de mim, Jim Swaggart. Ele falou isso. 3 meses depois, ele era uma vergonha para a evangelização do mundo inteiro. Foi pego num motel com prostitutas.
envergonhou a sua família, envergonhou o seu legado, envergonhou o seu Deus. E hoje quase ninguém ouve falar desse homem, porque a evangelização do mundo depende de Cristo Jesus. A missão é de Deus. Nós somos vasos de barro, nós somos apenas os instrumentos. Se nós estamos de pé, é por conta da graça de Deus. Aquele que cuida está de pé. Aquele que pensa está de pé. Cuide que não caia. Eu acredito que eu, Kennedy, estou de pé pela graça de Deus, pelas orações da minha esposa, pelas orações de irmãs queridas da minha igreja, pelas orações de amigos e amigas que intercedem por mim, pela minha sogra, que é uma mulher de oração, também intercede. Tantas pessoas. São essas orações. Muitas vezes me senti afligido e abatido e decepcionado. E confesso que me decepcionei muito com o cristianismo, a tal ponto, às vezes, de até pensar em abandonar o ministério, abandonar a fé, a igreja. Mas graças a Deus por essas orações, graças a Deus por essas intercessões, graças a Deus por essas vidas preciosas, homens também que intercedem pela minha vida, pelo meu ministério, os irmãos da nossa igreja. Louvado seja Deus pelas orações de vocês. São essas orações, a comunhão com Deus, a leitura da palavra, a santificação, a humildade que nos torna homens e mulheres de Deus. E é por isso que nós podemos estar de pé e não nos deixarmos abater com essas pessoas que decepcionam, que envergonham o cristianismo, que tiram o brilho da fé para muita gente, que servem de pedra de tropeço, de escândalo. Não permita que nunca na sua vida você se sentir o teólogo, o espiritual, o mais santo, o mais consagrado. Nunca se ache único, nunca se ache o especial do especial. Nunca se ache o melhor de todos, nós não somos. O apóstolo Paulo, um dos grandes, ele dizia que era o maior dos pecadores. E é assim também que eu me sinto. E eu espero que você também entenda que é pela graça de Deus, pelas misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E em último lugar, queridos, sabe quando a religião, ou a experiência no cristianismo pode se tornar extremamente decepcionante? Quando normas, rituais, projetos, tradições passam a valer mais do que pessoas. É impressionante como muitas igrejas, como muitas denominações, como muitos cristãos valorizam mais os projetos, as tradições, o tradicionalismo, né, do que as vidas que estão sendo resgatadas e salvas. Qual era a bronca desses fariseus aqui do versículo 3, desses judaizantes? Por que eles estão enfurecidos com o apóstolo Pedro? Sabe por quê? Porque Pedro entrou na casa de um homem que a tradição daquela época dizia que não podia entrar. O judeu ele não podia, por tradicionalismo, entrar na casa de um incircunciso. Ele achava que ele ficava contaminado. Ele teria que depois fazer uns 20 dias de jejum e oração para se purificar, se tivesse entrado na casa de um gentil. Isso era uma tradição boba, mesquinha, obtusa, era uma religiosidade pequena, não tem amor. Isso não é cristianismo. Eles estão aqui preservando uma tradição que o próprio Cristo aboliu, porque Jesus ele andava com pecadores, ele conversava com prostituta, com republicano, coletor de impostos, com beberrão. Jesus se importava mais com as pessoas.
Mas para aquele grupo, nada era mais importante do que a tradição, do que os costumes, os usos e costumes, né? Como muitas denominações que proibiam assistir televisão, chamava a televisão de caixa do diabo, e hoje todo mundo tem televisão, e começaram a falar da internet e dessas redes sociais, e agora essas mesmas pessoas estão como eu, como estão transmitindo cultos pela televisão, pelas redes sociais, usando os meios de comunicação. Isso é muito decepcionante, né? Não existe nada mais precioso no cristianismo do que as pessoas. Se anteriormente eu falei que você não deve se sentir o melhor de todos, mas saiba que Cristo morreu pela sua igreja. E a igreja de Cristo somos nós. Somos eu e você. Onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos, meu nome ali estarei. Eu lembro que no início do meu ministério eu errava muito, e eu ainda, infelizmente, erro. E os irmãos da minha igreja são extremamente amorosos em me perdoar, em me acolher, entender a minha humanidade e meus erros. Mas um dos erros que eu jamais cometo, e cometi no início do ministério, estava plantando uma igreja e todo domingo a gente, quando terminava, era muito jovens e a gente sempre saía para comer pizza. Naquela época o dinheiro só dava para pizza. E eu lembro de uma senhora que queria conversar comigo e eu percebi que a conversa iria demorar e eu já tinha marcado com o pessoal para ir para a pizzaria. E eu disse para ela, olha, agora não dá para conversar, eu tenho um compromisso, mas vamos marcar durante a semana um gabinete pastoral e aí a gente conversa. E me despedi e achando que estava tudo bem. E fui para a pizzaria. E no domingo seguinte, aquela irmã veio conversar comigo e ela disse, pastor, eu estava com tantos problemas, estava passando por tantas dificuldades, pensando até em me suicidar, e eu queria conversar com o senhor. E queria ouvir uma palavra sua, mas o senhor estava com pressa, o senhor disse que tinha um compromisso, mas quando eu saí daqui eu vi que o senhor estava numa pizzaria dando risada. E aquilo me machucou profundamente, porque eu não me senti acolhida nem amada. E você imagina o peso dessas palavras no meu coração, né? Um jovem pastor começando o ministério, pregando a palavra de Deus, ensinando a Bíblia, mas não amando de fato quem eu deveria amar. E eu pedi perdão, e chorei, e confessei, não dei desculpa, e pedi mais uma oportunidade de poder aconselhar e acompanhar aquela senhora, que graças a Deus eu tive essa oportunidade. Mas ali eu fiz um compromisso de nunca deixar de atender ninguém. Nunca abrir mão de estar pronto, não só na igreja, mas para quem quisesse conversar comigo. Eu estou sempre com a comunicação aberta. Mesmo nesse período de pandemia, mas eu tenho conversado, né, por telefone, WhatsApp, e outros meios sociais que a gente agora tem usado, graças a Deus. Tenho tido oportunidade de fazer aconselhamentos e, enfim, poder atender as pessoas. Ontem, né, tive o privilégio de ir pessoalmente, tomando todos os cuidados, né, as 1001 recomendações da minha esposa, para celebrar o casamento de Brito e de Tainá, e foi um momento maravilhoso. E como eu falei aqui antes de começar a mensagem, andando pelo Recife Antigo, ontem à noite, sábado à noite, eu vi tantas famílias, tantas pessoas na rua passando necessidade, mulheres, crianças, idosos, mas deu para identificar muitos cristãos pelas roupas, parando o carro, levando alimento, levando material de higiene, levando cobertores, levando esperança, levando amor. Isso é o verdadeiro cristianismo.
Se Cristo estivesse aqui, ele talvez não estaria andando pelos nossos templos, na verdade, nossos templos suntuosos e bonitos e nossas casas de adoração. Provavelmente ele estaria andando nessas esquinas. Louvado seja Deus pelas equipes que estão fazendo isso. Eu não estou jogando carapuça para ninguém, mas a nossa igreja tem participado, tem ajudado, tem contribuído, tem distribuído alimentos. Nós, individualmente, temos feito isso. E isso é, de fato, verdadeiro cristianismo. Não seja como esses da circuncisão aqui, que engoliam o camelo e se engasgavam com um mosquito. Se você já fez isso, peça perdão a Deus e nunca mais comer. Porque essas são as 3 maiores razões que as pessoas se decepcionam com a fé, com a religião, com o cristianismo e até com Deus. Quais são as 3? Vou repetir. Quando exigem que as pessoas se convertam a Cristo e a elas 2 conversões. E isso não é cristianismo. Quando essas pessoas se enxergam as melhores pessoas do mundo, os santos dos últimos dias, os escolhidos de Deus na terra. E Deus não tem esse apreço tão especial por indivíduos, mas pela sua igreja. E quando essas pessoas valorizam mais seus projetos pessoais, nas suas denominações, do que valorizam as pessoas. Não há nada mais precioso para o cristianismo do que as pessoas. Jesus morreu por você, por mim e por você. É essa mensagem que eu gostaria que você guardasse hoje no seu coração. Que você é amada, é amado, você é um filho amado do Senhor. Nós somos o povo de Deus, para humildemente servir a esse Deus maravilhoso. Nós somos vasos de barro, mas usados com honra, com louvor, por aquele oleiro que colocou a boa mão sobre nós. E esse oleiro é que nos chama a andarmos no caminho da verdade, da santidade, da humildade. Essa é a verdadeira forma, é o verdadeiro exemplo de cristão e de cristianismo que devemos levar às pessoas. Amém? Gente, domingo que vem eu vou continuar essa mensagem. E aí, como eu abordei aqui os aspectos que são decepcionantes, eu quero abordar o outro lado dessa mensagem, que é o outro lado da moeda, que é a vida de Pedro. E como Pedro nos dá aqui um grande exemplo de verdadeiro cristianismo. De que jamais, seguindo esse exemplo, você vai criar decepções ou se decepcionar. Tá bom? Domingo que vem, nós vamos ver a parte que o cristianismo é a nossa única opção de verdadeiro amor, de verdadeira fé, de verdadeira esperança. Ok, queridos? Deixa eu só dar um abraço fraterno aí a todos vocês que estão aqui conosco, mandando essa mensagem. É um prazer muito grande, né, receber esse abraço fraterno de todos vocês. Mais uma vez, lembrar em especial, agradecemos a Deus pelo casamento do Brito, do Taimar. Daqui a 15 dias será o nosso querido amigo Davi, né? Davi, Brian e Jéssica estarão casando e eu estarei assim celebrando também. Também lembrar aqui do nosso presbítero Valmir e Cláudia, que estão celebrando 33 anos de casamento. Que Deus os abençoe ricamente. E os irmãos que estão aniversariando, que talvez não chegou ao meu conhecimento. Os casais, eu sei que o mês de maio é o mês de muitos casamentos, então manda para mim, para domingo que vem, eu poder estar citando aí os casais que casaram no mês de maio. Eu e minha esposa, a gente casou em janeiro. Mas maio, que é o mês da família, nós estamos desafiando aí a você a estar orando por alguma família, além da sua. Adote uma família para orar. E no final do mês, a gente queria fazer assim aquela revelação das famílias que estavam orando por quem minha família estava orando, quem estava orando pela minha família, e não só pela minha, mas por todas as famílias.
Quarta-feira, no culto de doutrina, a gente vai estudar essa parte intercessória de Cristo, na Cristologia, o ministério da intercessão de Cristo. Quarta-feira, aqui no YouTube, às 20 horas, vamos dar continuidade ao culto de doutrina, Cristologia, e vamos ver os aspectos da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, o ministério que Cristo exerce nos céus. Venha participar conosco todas as quartas-feiras, às 20 horas, e aqui aos domingos, às 7 horas da noite, trazendo essa mensagem de fé, de esperança e de amor para todos vocês. Com Deus, jamais nos decepcionaremos. Nós podemos nos decepcionar uns com os outros. Eu posso, infelizmente, causar alguma decepção em você, não gostaria. A religião pode ser até decepcionante. Mas em Cristo, em Deus e na sua palavra, jamais iremos nos decepcionar. Tenha certeza disso. Deus te ama. Deus cuida de você. Deus cuida da sua vida e da sua família. Deus cuida dos seus projetos. Vamos amar e honrar esse Deus maravilhoso com todo o nosso coração. Feche seus olhos agora. Vamos fazer uma oração final. Vamos encerrar com uma oração. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande e infinito amor. Obrigado pela tua palavra, que sempre nos edifica. Obrigado por Pedro ter tido a coragem de ir na casa de Cornélio e levar essa mensagem de salvação. Obrigado porque a partir da conversão de Cornélio, o evangelho chegou aos gentios e chegou a todos nós. E nós agora, como irmãos, sendo parte dessa família, podemos abençoar a vida um dos outros, orando, ó Deus, nesse mês pelas famílias benditas do Senhor. E agora, amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, desde agora e para todo o sempre. Amém. Gente, vamos fazer esse desafio, vamos orar e interceder pelas famílias. Mês de maio, mês inteiro, escolha uma família. Não precisa ser da igreja, não precisa ser da minha igreja, da nossa igreja. Vamos orar por amigos, parentes, vizinhos, vamos orar por outras pessoas. Ore também pelos irmãos da fé. Orem por nós, estaremos orando por vocês. E aí, no último domingo, a gente vai estar revelando aqui, a gente vai bolar um jeito de revelar quem estava orando por quem. Lembrando que domingo que vem é Dia das Mães. E a gente quer fazer aqui à noite uma homenagem especial a todas as mães do nosso país, da nossa igreja, e você, mãe, mesmo não sendo de nossa igreja, que esteja nos acompanhando. Tá bom? Aguardem aí domingo. Vamos fazer uma justa e devida homenagem a todas as nossas queridas mamães. Deus abençoe, uma semana abençoada e boa noite a todos.